E já na sequência, por favor, eu convido para vir ao palco, por gentileza, o Pablo Dornelas, da Solforte. Pablo, vamos lá. Primeiramente, eu queria dar bom dia aos senhores. Para a gente é um motivo de muito orgulho participar do Fórum GD. A gente já participa desde os primeiros Fóruns GDs. Parabenizar o Thiago, né, pela organização do evento, todo o time da FRG que tem feito esse evento com tanta maestria. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre um pouco da visão da geração distribuída no estado do Rio de Janeiro, né? Mas uma visão mais do integrador, né? Daquele que está lá pisando lá, subindo no telhado, né? Quero botar um pouco o ponto de vista, talvez na maioria dos nossos colegas aqui, não tão técnico quanto as nossas colegas aqui, mas um ponto de vista um pouco mais operacional, vamos dizer assim, para trazer também, talvez, para o nosso debate, para a nossa discussão, o que nós podemos fazer de melhoria para o nosso setor. Primeiro, eu vou falar um pouco da Solforte, tá? E nesse ano, a FRG deixou a gente falar como Solforte. Eu também estou como diretor da BGD no estado do Rio de Janeiro, né, há mais de 4 anos. A gente ajudou a fomentar diversas leis e diversos trâmites junto às concessionárias de energia lá. Nós já temos esses números aí e é motivo de muito orgulho para a Solforte estar atuando no Rio de Janeiro por tanto tempo, sobrevivendo a tanto altos e baixos do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer para o meu filho que o papai é um super-herói, né? Tem um filho de 9 anos e uma menininha de 5. E eu falo para ele que eu sou um super-herói porque a gente enfrenta diariamente muitas dificuldades que o Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro tem, todos nós sabemos. E aqui são alguns dados do mercado do Rio de Janeiro, né? Nós somos hoje 41 mil consumidores com GD, né? Com geração distribuída. Que recebe crédito remoto, somos 48 mil. E estamos com 360 megas, quase 360 megas de potência instalada no estado. E agora a gente vai começar a entrar um pouco mais nos números das cidades, tá? A gente percebe que o Rio de Janeiro é o que tem mais conexão, a cidade, a capital, é o que mais tem conexão, né, de geração distribuída. Mas a gente vê algumas cidades despontando, por exemplo, como Campos, nos últimos 2 ou 3 anos, Campos tem assim, se tornado um potencial de geração distribuída muito, muito grande lá no estado. Então, tem sido fomentado e a gente tem percebido um grande avanço lá na região de Campos, Macaé, né? E toda aquela região ali, a região dos lagos, Niterói, Maricá, São Gonçalo. A gente vai ver um pouco os números aqui, ó. No ano de 2021, a gente conseguiu, você percebe que Campos passou o número de conexões da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a capital teve 1.853 conexões e no ano de, agora 2022, Campos consegue ainda, a Light ainda não atualizou os dados desse ano de 2022, ela está atualizando ainda, a gente já sabe os problemas que a gente tem com as concessionárias, embora a gente tenha um bom relacionamento, tá, com a Light lá no Rio, a gente tenta sempre costurar, a gente diz a 4 mãos lá, né, junto com a BGD, o Sindistal, que é o sindicato lá patronal, né, mas a gente vê que Campos e todas aquelas cidades da região do norte fluminense ali têm se despontado como um grande potencial para a geração distribuída, até mesmo pelo índice de radiação da região e também a topografia da região, que é uma região muito plana, né? E os telhados são novos, as residências. E aqui são alguns números de autoconsumo remoto, para a gente poder também analisar. A gente percebe que
Geração na carga é o maior número, mas tem crescido bastante também o modelo de alto consumo remoto, tá? No Rio de Janeiro tem algo também porque o Rio de Janeiro ele tem uma grande densidade demográfica, né? Então, tem poucas oportunidades de telhado. Quando você pega alguns telhados, a gente vai falar um pouco mais na frente, a gente tem muitos problemas com telhado no Rio de Janeiro. E aqui são alguns números por classe de consumo, né? Comercial, iluminação pública, a gente volta aqui, o poder público, de novo, a gente só tem um projeto de iluminação pública, como o Joaquim falou. A gente tem trabalhado lá com o poder público a nível de desenvolver também a geração distribuída para os prédios públicos, né? E a gente vai falar um pouco de algumas legislações que a gente tem tentado tramitar também lá no Estado, tá? E residencial é o maior número, né? Aqui são por tipo de geração, fotovoltaico 41 mil, né? É o maior. A gente tem 4 CGH, uma eólica e 8 térmicas no estado, mas esse número vai aumentar, porque a gente tem lá o estado de Macaé que está sendo construída bastante usinas lá também. Isso aqui são alguns dados que eu queria mostrar para vocês. É uma curva, né, de conexões no último ano, né, nos últimos 12 meses no estado do Rio. E a gente percebe que isso aqui, historicamente, desde 2014, 2015, que é de quando a gente está no setor, a gente percebe que no Rio de Janeiro a curva de maior incidência de projetos, que a gente tem um maior volume de projetos de instalação, é sempre ali, março, abril e maio, que é quando os clientes recebem a conta do verão, né? Quando eles começam a sentir o impacto da conta do verão. Então, você vê esse gráfico sempre, todo ano. Mas eu acredito que esse ano, esse gráfico aqui, ele vai ser um pouco diferente. Esse gráfico ele vai ser, talvez, no final do ano, a gente vai dobrar lá no Rio, porque a gente percebe uma grande movimentação para que o pessoal pegue esse período dos 12 meses aí de cadência aí da lei, né? Então, a gente vê que os números, esses são os gráficos mês a mês, mas nos próximos 12 meses, esse gráfico, talvez quando a gente conversar no ano que vem, a gente vai ver esse gráfico de uma forma totalmente diferente. Se você pegar dos outros anos, ele se repete, tá? E você vai ver que janeiro aqui também, até janeiro, como a lei foi promulgada agora em janeiro, ele está se repetindo lá também em janeiro de 2021 com janeiro de 2022. Mas como tudo, principalmente lá no Rio, só funciona depois do Carnaval, então esse gráfico vai ser bem diferente esse ano. Agora eu vou falar para vocês as principais expectativas, né? Principais desafios e expectativas para o Rio de Janeiro. A gente sempre bate nessa tecla da questão da capacitação e da certificação do profissional, né? Isso é algo que a gente debate bastante na BGD. A gente, como integrador, a gente tem um grande problema com relação à capacitação da mão de obra do profissional, do instalador, né? A gente, infelizmente, você pega muitos problemas no Rio de Janeiro, muitos problemas. Você pega instalações absurdas e assim, e você vê clientes com risco de incendiar sua residência, sua empresa, sua fábrica, sua indústria. Então, é algo que a gente quer trazer isso para o debate. A gente tem alguns colegas que têm cursos de capacitação lá no Rio e a gente procura trabalhar junto. A gente está trabalhando junto com o Senai, lá da Tijuca, que tem uma grande escola técnica lá de energia renovável, e a gente tem trago eles para a discussão como seria a melhor maneira. Um ponto importante aqui para vocês, por exemplo, a gente precisa ter cursos de capacitação, vou ser um pouco mais objetivo no tópico, só para a gente levantar a bola, tá? Porque um instalador montador vai ter um curso teórico de 40 horas. Ele é uma mão de obra operacional. Ele não vai conseguir ficar 40 horas ouvindo teoria. Esse cara ele precisa do método
de andragogia, ele precisa fazer diversas vezes repetido a mesma coisa. Então, precisa remodelar todos os cursos de capacitação que a gente vê de energia solar fotovoltaica, precisa ser remodelados. Eu estou falando com uma visão de alguém que está lá, que acompanha o dia a dia do campo, na instalação, no cliente, né? Então, não adianta a gente ficar falando aqui de curso de capacitação e botar um cara que é uma mão de obra de operação para ficar 40 horas assistindo uma aula teórica. Ele é um cara de trabalho braçal, ele precisa fazer trabalhos, ele precisa fazer um curso de capacitação de maneira repetitiva. Fazer, refazer, fazer, refazer, fazer, refazer, fazer, refazer. Curso de 40 horas é para o cara que vai fazer projeto. Para o cara que vai desenhar, que é o nível mais técnico. Então, isso a gente tem discutido e debatido lá com diversos cursos de capacitação para remodelar essa capacitação do profissional. A gente precisa dividir entre montador, né, o eletricista, e dividir isso de forma que você capacite o profissional para aquilo que ele vai atuar. Outro ponto importante, outro desafio nosso é a qualificação dos empreendedores ou líderes de empresas integradoras. É um processo multidisciplinar. A geração distribuída é um processo multidisciplinar. É algo que envolve muitas disciplinas. Então, você pega empreendedores que ou ele é muito técnico ou ele é muito comercial e você não tem uma preparação. Então, a preparação, a gente está falando de um mercado que está exponencialmente crescendo. A preparação de um líder ou de um empresário ou de um dono de empresa é muito importante. Isso falta também, sabe, no nosso setor, a capacitação desse profissional para liderar, para poder gerir uma empresa. Então, gerir processos de forma sistematicamente é muito importante. Outra questão importante, a precificação e o posicionamento. A gente fala, e é uma discussão também que a gente tem muito na BGD, a questão do preço. A gente fica na briga do preço, vai vendendo preço barato. Quando vê, você joga lá o projeto se torna inviável. Aí onde você pega projetos de má qualidade, o cara contrata um peão na rua para poder instalar a placa lá no cliente, o cara não prende o parafuso correto, placa voa, já tem placa voando no Rio de Janeiro, uma confusão. Por quê? Por causa do preço. Então ele tem que contratar mão de obra barata, ele tem que comprar material barato, tudo barato, e a gente coloca em risco vidas de pessoas. Outra questão importante do Rio de Janeiro, problemas para encontrar adequadas para a instalação dos painéis. O Rio de Janeiro ele tem algumas especificidades. Por exemplo, os telhados do Rio de Janeiro, infelizmente, não é igual a de muitos estados do Brasil. As construções no Rio de Janeiro, elas são feitas muitas das vezes que a gente chama pelo pedrecista. Quem já ouviu esse termo aí? Pedrecista. Né? A instalação elétrica é feita pelo pedreiro, a instalação hidráulica é feita pelo pedreiro, o telhado é feito pelo pedreiro, tudo é feito pelo pedreiro. O pedreiro, ele faz tudo. Então, ele é pedrecista, ele é tudo. Então, a gente precisa prestar muito atenção na questão dos telhados no Rio de Janeiro. Outra questão do solo também é importante ver, porque o solo do Rio de Janeiro, a gente tem áreas de muitos mangues, que foi muitos mangues há muito tempo. E com essa questão do clima no mundo, você tem regiões que talvez está há décadas sem ter inundação e você passa a ter inundação agora por causa das questões das mudanças climáticas. Então, quando você for projetar uma usina de solo, você tem que ver a questão também se é uma área de mangue, como é que é o estado desse solo. Uma questão importante é a área da segurança também. A gente tem o Rio de Janeiro ele tem áreas que são dominadas por milícias, são áreas que são dominadas pelo tráfico, e muitas das vezes, a gente já teve problemas de usinas que o cara não botou lá no custo do projeto dele o custo segurança. E aí, quando ele foi ver o custo segurança, inviabilizou praticamente a rentabilidade desse projeto. Então, é importante a gente considerar todos esses aspectos, fora outros que o nosso tempo é muito curto, né?
Agora, algumas expectativas para a gente acerca do que a gente está trabalhando lá. Estamos formando alguns grupos de trabalho para poder trabalhar em vários aspectos da Lei 14.300 no Estado do Rio de Janeiro. Uma delas é o artigo 28 da lei. O artigo 28 da lei, da 14.300, que vocês podem ler, eles colocam a geração distribuída como autoconsumo, como consumo próprio de energia. E isso abre uma grande oportunidade para a gente trabalhar isso dentro das secretarias de Fazenda para buscar a isenção total da geração distribuída com relação aos tributos, principalmente aos tributos estaduais, que é o ICMS. Né? Então, a gente já está discutindo isso junto com a Zilda, junto com alguns colegas lá no Rio, junto com o nosso jurídico lá da empresa, que é algo que vai ser muito potencializado para nós também. A gente recentemente conseguiu aprovar lá na Assembleia Legislativa do Estado a Lei 3.830 de 2021 para facilitar o financiamento para os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem trabalhado em algumas frentes lá no Rio, no Poder Legislativo, para também potencializar isso. E aí eu queria agradecer vocês, e eu também me coloco à disposição. A gente está lá no Rio de Janeiro, já estamos lá há mais de 10, a nossa empresa tem mais de 20 anos no setor de fotovoltaico, a gente já está há mais de 10, e a gente conhece bastante o Rio de Janeiro, todas as entrelinhas do Rio, que são bem peculiares do Rio. Aqui também estou com meus sócios aqui, o Marquinhos e o Matheus, nosso sócio que atua lá com a gente. Eu queria agradecer a todos e conte sempre com a gente, tá bom? Um abraço. Pablo, muito obrigado pela sua participação e muito sucesso para toda a sua equipe.